Hoje na nossa aula a gente vai lançar a seguinte pergunta: qual o principal conceito físico envolvido nos aparelhos de refrigeração? Entende-se por aparelho de refrigeração, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras e etc. Né? Freezer, tudo que envolve a refrigeração. A gente vai tentar responder essa pergunta aqui. Ó. Qual o principal conceito físico envolvido nos aparelhos de refrigeração? Como a gente vai responder essa pergunta? Nós vamos estudar o efeito Joule-Thomson. Através desse efeito Joule-Thomson, nós vamos tentar explicar o funcionamento dos aparelhos de refrigeração. Só que nós vamos tentar fazer isso de uma forma um pouco inusitada. A gente vai associar o efeito Joule-Thomson a um poder de um super-herói. Então vamos usar como exemplo o superpoder, para a gente pegar esse superpoder e tentar explicar com o superpoder o efeito Joule-Thomson. Nós escolhemos um super-herói, que é um super-herói muito conhecido, super-herói que todos nós conhecemos, que temos aí no saudosinho nosso infância, que é o Super-Homem. Cara conhecido, todo mundo conhece o superpoder do Superman. Nós sabemos que o Superman é um extraterrestre, né, que veio de Krypton e que, através da diferença de gravidade entre o planeta natal e a Terra, ele e o nosso Sol, o Sol vermelho deles, nosso Sol amarelo, ele desenvolveu uma série de superpoderes, mas nós vamos especificamente focar num superpoder. Vocês vão ver agora que superpoder é esse. Bem, pessoal, vocês já perceberam aí, né, viram as imagens. Eu gostaria de estudar esse poder que o Superman tem de utilizar a cueca por cima da calça, mas isso aí vai ficar para uma outra aula. Hoje a gente vai se ater no super sopro, no sopro congelante. Vocês viram pela imagem aí que o Superman, com o poder dele, claro que a gente está usando aqui a licença poética do super-herói, ele consegue congelar um lago, né? Ele congela a água de um lago utilizando o sopro. E a gente vai associar esse superpoder ao efeito Joule-Thomson. Então vamos tentar conceitualizar, né, o efeito Joule-Thomson. O termodinâmico, o efeito Joule-Thomson, o efeito Joule-Kelvin, o efeito Kelvin-Joule, descreve a variação de temperatura de um gás líquido. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar conceitualizar aqui o efeito Joule-Thomson. Em termodinâmica, o efeito Joule-Thomson, ou efeito Joule-Kelvin, ou efeito Kelvin-Joule, descreve a variação de temperatura de um gás ou líquido quando ele é forçado a passar através de uma válvula ou um tampão poroso, enquanto mantido isolado de modo que nenhum calor seja trocado com o ambiente. Esse procedimento é chamado de processo de estrangulamento ou válvula de Joule. A temperatura ambiente, todos os gases, exceto hidrogênio, hélio e neônio, resfriam-se sobre a expansão do experimento de Joule-Thomson. Bom, esse efeito ele é em homenagem, evidentemente, a quem fez esse estudo, que é James Prescott Joule e William Thomson, o primeiro barão de Kelvin, que descobriram, imagine, em 1852, na sequência de trabalhos anteriores de Joule, sobre a expansão de Joule, em que o gás sofre a expansão livre no vácuo. Eu vou mostrar aqui um esquema a vocês de mais ou menos o que nós estamos falando aqui. Então, esse aqui é o esquema do efeito Joule-Thomson. Nós temos, nesse primeiro balão aí, o gás em alta pressão. Nós temos aí, nesse esquema, uma válvula que separa os dois recipientes. Esses dois recipientes, eles não têm o gás que está aí dentro do recipiente, ele não está tendo contato com a temperatura ambiente. Então, quando você pega o gás de alta pressão, que você faz ele passar por essa válvula que restringe a passagem
e que ele vai para um outro recipiente, que não tem nada, que está no vácuo, há um resfriamento natural desse gás. Então, o efeito de Joule-Thomson, como a gente... O que a gente iniciou lá na nossa aula? A gente queria responder como era o princípio de funcionamento das geladeiras, dos refrigeradores e dos ar-condicionados. A base do princípio de funcionamento do ar-condicionado é esse esquema aqui do efeito de Joule-Thomson, que fala sobre essa propriedade, que ele fala aqui especificamente, deixa eu retornar aqui, que os gases têm, exceto hidrogênio, hélio e neônio, que se você fizer ele passar por um orifício e fizer ter uma queda de pressão, ele vai baixar a temperatura. Então, esse esquema de Joule-Thomson é o conceito básico que subsidia o esquema do funcionamento dos refrigeradores. A gente vai entrar mais no detalhe agora. Eu vou passar um videozinho para vocês aqui que vai explicar de forma bem prática como é que funciona os refrigeradores e os ar-condicionados, para a gente tentar entender um pouco, né, como é que o efeito Joule-Thomson é utilizado nesse processo, no processo de refrigeração. Que imagine, gente, nossa vida moderna hoje sem, eu não sei se Joule-Thomson, quando eles chegaram a essa conclusão, se eles imaginavam que essa influência enorme que eles iam fazer no nosso dia a dia. Hoje a gente não vive sem refrigerador. Imagina como seria a vida moderna hoje, sem ar-condicionado, sem geladeira, né? Com os alimentos, a conservação de alimentos, a conservação de remédios, as possibilidades de remédios e vacinas, né? Os refrigeradores hoje na vida moderna eles têm um papel assim fundamental. Vou passar aqui para vocês. Você sabe como funciona um circuito de refrigeração? O sistema de refrigeração é composto pelo compressor, responsável por criar diferença de pressão no circuito de refrigeração e circular o fluido refrigerante pelo sistema. Condensador, responsável por rejeitar o calor retirado do interior do refrigerador para o ambiente externo. Tubo capilar, ou válvula de expansão, responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor. Evaporador, responsável por absorver o calor interno do refrigerador. Filtro secador, responsável por reter partículas de impurezas e umidade. A função do sistema de refrigeração é retirar o calor presente no interior do refrigerador através da mudança de fase de fluido refrigerante, que, alternando seu estado entre líquido e vapor, funciona da seguinte maneira. Quando o refrigerador é ligado pela primeira vez, o fluido refrigerante dentro da tubulação do sistema de refrigeração é succionado e comprimido pelo compressor. Quando o fluido refrigerante sai deste componente, está no estado de vapor com a pressão e a temperatura aumentadas. Neste instante, observa-se um aumento da pressão de descarga e diminuição da pressão de sucção. O fluido refrigerante em forma de vapor passa pelo tubo de descarga para o condensador, onde inicia a transferência de calor do fluido refrigerante para o ar do ambiente exterior. Assim, o gás superaquecido que está no condensador esfria até atingir a temperatura de condensação, passando do estado gasoso para uma mistura de líquido e vapor, até atingir o estado de saturação, em que se torna totalmente líquido. Em seguida, o fluido refrigerante, já em estado de líquido subresfriado, passa pelo filtro secador que retém umidade residual. Na sequência, este líquido passa através do dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão. A função desse dispositivo é criar uma resistência à passagem do líquido em alta pressão. Durante este processo, conhecido como expansão, a temperatura do líquido é baixada de forma abrupta. O líquido em baixa pressão e temperatura entra no evaporador para absorver o calor proveniente do espaço refrigerado no interior do refrigerador. Durante este processo de absorção de calor, o fluido refrigerante líquido evapora.
Posteriormente, ele é succionado pelo compressor, reiniciando o ciclo. Esta é uma visão geral do circuito de refrigeração presente na maioria dos refrigeradores disponíveis no mercado. Bem, pessoal, agora que vocês terminaram de assistir o vídeo, né, vocês viram aí a associação. Eu vou retornar aqui para o nosso esquema, né? Vou falar mais uma vez aqui do nosso conceito, na verdade, que é o conceito de que o efeito de Joule-Thomson, ele fala sobre essa variação de temperatura de gás ou de líquido, né, quando ele é forçado a passar através de uma válvula. Isso acontece ali, não sei se vocês perceberam que isso acontece no funcionamento dos refrigeradores, né, deu para vocês verem bem. Vamos fazer uma atividade envolvendo o que a gente viu hoje, né? O que a gente viu hoje? A gente viu hoje como a física ela contribui e ela explica, através do efeito de Joule-Thomson, o funcionamento dos refrigeradores. Nós vamos fazer uma atividade. Essa atividade vai ser feita numa plataforma chamada Kahoot. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo que vai explicar mais ou menos como é que funciona o Kahoot. Vocês vão poder entender aí através desse videozinho que eu vou passar como é que vai ser o funcionamento do Kahoot. Depois do vídeo eu volto a explicar como é que vai funcionar essa atividade, ok? Vamos aprender a jogar o Kahoot? Tem gente que chama Kahoot. Você pode chamar como você quiser, Kahoot ou Kahoot. Primeiro, você deve juntar amigos campeões. Junte uma turma de campeões. Em seguida, digite no Google Play Kahoot. Agora, você deve aguardar o PIN, que é um número que vai surgir no computador ou no celular que está comandando o jogo. Este é um exemplo do número que você deve digitar. Vamos lá, digite o PIN em Game PIN. Clique no Enter. Já escolheu um nome bem legal para o seu time? Então, digite o nome do seu time agora. Digite o nome dos componentes do seu time. Agora, vamos aguardar para que todos os times cheguem nessa tela verde. Assim que todos estiverem prontos, o Kahoot poderá ser iniciado. Precisamos agora de silêncio para que todos escutem a pergunta e assim clique na resposta correta. Cada cor e forma representa uma resposta. Somente uma está correta. Tente agora clicar na cor que você considera correta. Preste atenção no tempo. Você não tem muito tempo para clicar. Você pode jogar o Kahoot tanto no computador quanto no celular ou tablet. Vence quem tiver mais respostas corretas e respondê-las em menos tempo. Tela verde, resposta correta. Tela vermelha, resposta errada. Comemore a sua resposta correta. No final do jogo, aparecerá o nome dos 3 times que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar. Será que vocês serão vencedores? Existe ainda a possibilidade de visualização dos 5 primeiros colocados. E então, estão preparados? Vamos lá, acesse o Kahoot e vamos jogar. Boa sorte!
Bem, pessoal, estamos de volta aqui, depois que vocês viram o videozinho aí do funcionamento do Kahoot. Nós vamos fazer esse jogo, vocês vão se dividir aí em equipes, né? E eu vou lançar um quiz através dessa plataforma do Kahoot. Vocês vão ter acesso a essa plataforma, vocês vão ter que baixar o programinha, ou então entrar através do site, na internet. Vocês vão entrar nessa plataforma e vão responder o quiz. Vocês perceberam que o quiz, os critérios de colocação, eles estão envolvidos com a resposta certa e com o tempo de resposta. Então, depois que vocês fizerem isso aí, a gente vai ter um vencedor. O próprio Kahoot ali vai dizer, e ele em tempo real lá, ele vai alimentando as funções. Toda vez que a pessoa jogar, cada equipe vai ter direito a jogar uma vez. Toda vez que você jogar, ele vai dar instantaneamente lá o seu ranking e sua colocação. Esse jogo ele vai acontecer no início da próxima aula. Eu vou lançar. Quando a gente chegar na próxima aula aqui, já vai ter o Kahoot pronto. Vocês vão acessar, todo mundo com seus smartphones aí. E nós vamos fazer essas respostas. Bem, pessoal, depois de finalizar a explicação sobre o Kahoot, eu queria fazer um apanhado geral sobre as nossas aulas, a nossa aula de hoje, né, que na verdade a gente começou com um questionamento, né, qual o principal conceito da física que é envolvido nos aparelhos de refrigeração. A gente partiu para analisar o princípio do funcionamento dos aparelhos de refrigeração através do efeito de Joule-Thomson, né, chegamos aí a esse conceito. Para entender o conceito Joule-Thomson, a gente foi visitar Superman, que é esse herói nosso conhecido de todos, grande super-herói, com muitos poderes. Aí a gente foi analisar um poder do Superman, que é o poder do sopro de gelo. Né? A gente, através do poder do sopro de gelo, a gente tentou fazer um link, uma ligação com o poder do sopro de gelo do Superman com o efeito Joule-Thomson. Né? A gente conseguiu fazer essa associação. Depois voltamos lá para conceituar, né? Vou passar de novo rapidamente aqui sobre esse conceito da termodinâmica, que é o conceito de Joule-Thomson, né? Que fala sobre a variação de temperatura de gases e líquidos, quando ele é forçado a passar por uma válvula, né? Essa válvula também conhecida ali como válvula Joule-Thomson, que você... Eu vou falar sobre um efeito prático interessante. Eu não sei se vocês já viram aí um botijão de gás, quando aquela válvula do botijão ela rompe de alguma forma e que o gás que está ali dentro ele sai de forma abrupta ali por aquele espaço reduzido. Ele automaticamente, a sair a interna do botijão de gás, ele congela quando ele é em contato com o ambiente. Também é um efeito Joule-Thomson. Esse efeito que acontece com o botijão de gás quando ele passa ali por aquele orifício da válvula, quando há um rompimento e ele joga o gás no ambiente. Então a gente viu aí essas figuras, né? James Preston Joule e William Thomson, que foram quem deram o nome, né, ao efeito. Isso que aconteceu é impressionante, assim, pense em 1852, a visão que esses caras tinham das coisas, de pararem para pensar e chegarem a uma conclusão dessa. A gente viu mais ou menos o esquema aqui do experimento, né, de como é que funciona o esquema Joule-Thomson. E fomos para o Kahoot, que é uma ferramenta nova que eu vou introduzir aqui a partir de hoje nas nossas aulas, que é um game, né? A gente vai tentar trazer para vocês sempre um elemento novo para as aulas, sempre uma associação dos conceitos de física com a vida prática. Isso é uma coisa super importante. Na época que eu estava no ensino médio, eu sempre tinha essa dificuldade de associar a prática aos conceitos de física, e hoje a gente pode, através disso, a gente tem várias ferramentas que podem fazer isso. A gente vai experimentar novas ferramentas nas próximas aulas. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos. Espero todos na próxima aula, que na próxima aula a gente vai jogar o Kahoot e vai voltar, através do Kahoot, a visitar esses conceitos do efeito de Joule-Thomson. E agradecer também ao Superman, que ajudou a gente aí nesse conceito, né? Eu tive a oportunidade também de reviver minha época de infância com esse herói aí que povoou as nossas fantasias de criança, né, pessoal? Obrigado a todos. Um ótimo final de tarde.